Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Empreenda Mais, programa de empreendedorismo da TV Manaim. É um programa semanal e nós estamos encerrando o ano de 2025. Neste encerramento, nós trouxemos aqui 3 empresários, são economistas também, administradores de empresa, engenheiro, estão aqui conosco nesse estúdio para falarmos um pouco do ano de 2025 e o impacto dele nas empresas. Estamos aqui com Daniel Neri, Bruno Fernandes e o Carlos Bressan. Já passaram aqui pelo programa algumas vezes, participando conosco. O Carlos Bressan, a empresa dele é na área de distribuição de peças automotivas. O Bruno Fernandes, trade e importação com distribuição de produtos importados no Brasil. O Daniel tem uma empresa de gestão de marcas. Então, vamos lá. O que vocês diriam deste ano, começando pelo Carlos Bressan? Primeiro, sejam muito bem-vindos. E o que você diria, Bressan? O que nós podemos trazer de aprendizado, de legado ou de queixa até do ano de 2025? O ano 2025 está se encerrando, é um ano bastante desafiador e, ao mesmo tempo, um ano de desafios e oportunidades. Né? Só te interrompendo, dizem que onde há crise também é oportunidade. Tem desafio, as oportunidades também estão ali, né? Foi um momento, foi um ano de desafio tecnológico, né? Integração de ferramentas da área de inteligência artificial junto com os CRM, os ERPs, né? Os distribuidores têm se esforçado para poder se integrar, uma mudança também do comportamento do consumidor. A geração Z, ela está por isso, o comportamento de consumo mudou e com isso tem também a necessidade de mudança da forma de distribuição e ao mesmo tempo os impactos logísticos, né, e impactos tributários que se avizinham, aliado ao custo de capital muito alto. Isso tem trazido desafios, né, para os distribuidores. Aliado também à necessidade de manutenção do capital humano, né, principalmente aqui na nossa região, no Brasil como um todo. Os programas de transferência de renda, eles não têm ajudado na manutenção dos empregos, de forma que a escassez de mão de obra tem sido cada vez mais intensa. Isso é um dificultador. Isso força os distribuidores a automatizar mais os processos e melhorar as cadeias de distribuição, ou seja, os estoques passam a ser mais perto do ponto de consumo. Então, logística passou a ser um diferencial competitivo e é o desafio para o próximo ano, né? Continuar mantendo isso aí. Acho que é o grande foi um desafio para o ano e assim, quem tem que aproveitar esta oportunidade para enfrentar 2016 com muito mais propriedade. Bressan, balanço de empresa é anual. Quando nós falamos aqui, estamos fechando um ano e queremos fazer um balanço, o que nos parece que fazer balanço com um ano, vamos dizer assim, avaliar um negócio com um ano, está muito demorado, não está não? Pela velocidade com que as coisas mudam. Sim. Talvez trimestralmente as empresas precisem ir avaliando onde é que ele está no mercado para não deixar passar um ano, porque você falou de várias coisas, de impacto na formação de pessoas, logística, inteligência artificial, Sim. Tudo isso dentro de uma empresa. Você deixa passar um ano para avaliar a inclusão de algum dessas ferramentas ou dessas necessidades que tem uma empresa, pode ser tarde demais. Exatamente. Também. Por exemplo, a partir já de 1º de janeiro, começa a entrar o IVA, o IBS e o CBS. Isto não é só uma mudança na contabilidade. Isso é uma mudança na formação de preço, isso é uma mudança na compra, isso é uma mudança na formação de estoque, como você vai gerir a entrega da mercadoria com o seu fornecedor. Então, muda preço de compra, muda preço de venda, muda a forma de tributação, muda a forma como você vai estocar, muda toda a logística de negociação com o seu fornecedor.
não é só você ajustar o tributo na nota fiscal de saída, muda os processos da empresa. Então não é só a contabilidade que vai ser afetada. Isso é um gargalo, a gente vai conviver com 2 tributos nesse primeiro ano, é um ano só de avaliação, mas já é um desafio grande para as empresas, para ajustar os RPs das empresas como um todo. E as regras ainda, você vê, nós estamos já no final do ano e as regras todas não estão definidas ainda. Esse é um outro detalhe. Como é que vai fazer para virar a partir de 1º de janeiro? E se você não incluir na nota, você pode ser penalizado. Ah, mas eu não vou fiscalizar. Sabe, falta um gestor com mais esclarecimento das regras que se avizinham já para 1º de janeiro. Então, Entendi. esse é um desafio que a gente vai... Esse é um gargalo para logo, né? Imagina se ajustar os RPs de milhares de empresas, sendo que as regras estão ainda sendo construídas. Isso é um desafio. As cadeias logísticas, outro desafio, né? O enfrentamento que a gente teve desde a pandemia, do descompasso de fornecimento, isso se refletiu nas cadeias até hoje, né? Você agora tem que colocar mais próximo do ponto de venda, os estoques mais próximo do ponto de consumo. Isso muda a logística dentro das empresas como um todo. E especificamente aqui no nosso estado, passa a ser um diferencial muito grande. Mais velocidade, né, em tudo. Mais integração. Por isso que eu falei da IA. O CRM, bonito falar de CRM, Customer Relationship Management, né? Sistema de relacionamento com o cliente, com inteligência artificial e com estoque. Isso tem que estar. E o grande desafio é a gente conseguir implementar processos como esse dentro da empresa, a empresa andando, tendo que se manter no mercado com margem competitiva e, ao mesmo tempo, a entrada de produtos de fora com margem baixa. Então, as margens vão estar cada vez mais sofridas. E aí eu falei, da mão de obra. Não tem gente técnica. Não tem, tá caro, assim, sobre esse aspecto. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né, especificamente aqui no Espírito Santo, com relação ao mercado de atacado, que corresponde a cerca de 27% a 30% da arrecadação de ICMS do Estado. Tem que se preocupar bastante nos próximos anos, não é só nesse ano, né, em função desse processo logístico, toda a tecnologia logística que existe dentro do Espírito Santo. Como é que vai se comportar a partir, principalmente de 2028, 2029, quando as taxas o IBS e o CBS começam a crescer e o PIS/COFINS e o IPI acabam descendo. Esse ponto de inflexão passa a ser um ponto de decisão das empresas, assim, como é que vai fazer para investir. Entendi. Então você resume um ano desafiador, muitas mudanças, mas os empresários estão aí de pé, alguns. E aí nós vamos mudar ali, vamos pedir até para eles falarem um pouquinho de empresas que fecharam, foram muitas, não foram poucas empresas. Mas você, Bruno, que importa produtos, especialmente da China, né? Qual a sua avaliação do ano de 2025? Quais impactos tiveram taxa de juros altas, não é? E exigência tributária, a perspectiva de uma mudança tributária também que vai ter no Brasil. O que você observa de desafio, de oportunidade, fechando o ano de 2025? Quando a gente vai para o mercado, conversar com os clientes, visitar, seja vender, mas às vezes até conversar com... essa incerteza tributária, ela está já precificada, todos já estão colocando isso já na sua análise. Mas, assim, falando de 2025, como uma análise geral, pontos positivos, pontos negativos, o que aconteceu em 2025, Aníbal, a gente tem uma macroeconomia onde a gente tem um superávit positivo esse ano, então a balança comercial a gente vai estar aí entre 60 e 80 bilhões esse ano. A gente teve dia 2 de janeiro, a cotação do dólar era 6,15. A gente deve fechar a 5,30, 5,40, então redução de 12% mais ou menos. A gente também tem outros pontos que eu chamo de neutro. A nossa inflação ela vai ficar 4,5%, puxada por essa redução do dólar. Então, quando o dólar abaixa, ele faz menor pressão sobre a inflação. Eu falo de um ponto neutro porque essa é a inflação que o governo nos transmite, mas se cada família for pegar ali a sua compra no supermercado,
e dia 1º de janeiro, e a compra que ela for fazer dia 31 de dezembro, ela vai ver que não aumentou só 4,5% do seu consumo médio, combustível, entre outros consumos. Isso aí é a média geral de preços, né? Mas é o que o governo ele pode editar a sua inflação, só mexer nos números. Então, assim, e de ponto negativo, Aníbal, o Bressan falou uma coisa assim, que tem sido uma dor de praticamente todos. A escassez de mão de obra devido a um estímulo ruim dos governos, é um estímulo à ociosidade. Os benefícios fiscais são necessários num país pobre como o nosso, entretanto, hoje a União dá benefício social, o Estado e até municípios, alguns dão com aluguel social, entre tantos outros benefícios O sociais. benefício social ele é importante, né? O Bressan citou aqui, ele é importante, é necessário. Benefício fiscal. Social. Não, social, ele está dizendo, Social. né? Bolsa Família e tudo mais. Mas assim, o mau uso, você está falando do mau uso. Eu estou falando do benefício social com uma porta de entrada sem uma porta de saída. Então, um benefício social mal aplicado, mal gerido, como uma forma eleitoreira, que a gente vê no Brasil, ele dá um estímulo à ociosidade. Então, quando você vai para o mercado, o Bressan estava falando na cadeia logística, você hoje não consegue pessoas para embalar. E por quê? Imagina uma pessoa que ela tem um custo de vida de 2.000 e ela consegue com vários benefícios para ela 1.200. O estímulo que ela tem para o quê? Trabalhar 800. Então ela vai no mercado informal, procura aqueles empregos que vão pagar rápido e ela agrega esses 800 e não precisa de trabalhar o resto. Então, estímulo à ociosidade. Temos outros fatores a isso. A uberização, hoje você tem a entrega, a forma de trabalho mudou. Isso é um fato também. Impactou na formação de pessoal e a intenção dessas pessoas. Exatamente. Mas o fato é que o estímulo à ociosidade tem impactado. Então, diante disso, juros altos, as empresas não estão conseguindo se capitalizar, então quando você fala de importação, você tem um descompasso muito grande entre eu vou pagar antecipadamente um fornecedor até ele produzir e embarcar, chegar aqui no Brasil, a gente está falando de 100 a 120 dias, então tem que descapitalizar. Se eu vou para o mercado, o juros real, ele está entre 2,5% ao mês, a gente está falando de 4 meses, só aí eu estou precisando de 10% de juros numa operação dessa, um juros de 2,5 vezes 4. Então, assim, isso impacta nos investimentos. Então, uma empresa, na hora que ela vai fazer o investimento para 2026, ela olha 2025, que foi muito desafiador, ela vai com menos apetite, porque taxa de juros alto, menos mão de obra e às vezes no comércio de bairro, você vai ver, eu estava conversando com um empresário esses dias, setor de padaria, o Bressan, né? E ele está 4 meses tentando abrir uma padaria grande, num bairro maior, porque não tem mão de obra para abrir a padaria. Então, preocupante, né? 2025, esse é o cenário um pouco do resumo. Então, taxa alta, inflação segurando a inflação. Famílias. Endividamento de famílias, a gente conversou até recentemente sobre endividamento. Fui num cliente no Paraná, e ele falava assim, até 2024, ano após ano, a compra no crédito, no cartão de crédito aumentava. 2024 e 2025, o Pix disparou. Então a compra à vista disparou. Uhum. Aí você imagina, não é bom, o povo está com dinheiro, está comprando. Não, é porque ele está endividado, ele já não pagou o primeiro banco, aí veio o Nubank, deu crédito para ele, também não pagou o Nubank, e agora ele não tem mais dinheiro, e aí ele só paga à vista. Então ele falou assim, produtos de valor agregado alto, a venda despencou. Essa é uma realidade. Agora aquela, né, enquanto alguns choram, os outros vendem lenço, então é procurar produtos que vão ser substituídos, vão ser substitutos desses produtos mais caros. É uma forma de você conseguir isso. Provavelmente o Daniel Neri deve falar de cortar intermediários, que é uma estratégia boa também. Daniel, apesar de ser um empresário jovem, nós estamos aqui. O Bruno também é jovem, né, Bressan? Garoto. Nós dois já estamos lá, passamos dos 60. Bom, assim, só. Mas fala aí qual é a sua
experiência do 2025, o que que você Bom, avalia? acredito eu, assim, eles falaram um pouco aqui, mas sem dúvida um desafio que chama a atenção de todo empresário no ano de 2025 foi a taxa de juros alta. Eu queria falar aqui sobre isso porque em como que isso impacta os negócios de maneira geral. A inflação ficou abaixo do teto da meta, como o Bruno disse. Em resposta a isso e ao incentivo fiscal, a taxa de juros no Brasil, a taxa básica de juros chamada Selic, ela fica em 15% ao ano. Isso significa que o crédito, o preço do dinheiro aumenta, né? E os negócios, eles têm dificuldade para ser financiados, para ser alavancados. Por quê? Faz muito mais sentido o capital ser rentabilizado pelos títulos do governo, né? O dinheiro parado, ele rende 15% ao ano, do que investir num negócio, numa padaria, por exemplo. Isso é um grande desafio, principalmente de negócios que precisam de alavancagem, de armazenar produtos e etc. Isso aí talvez seja um dos maiores desafios da chamada economia real, né? Ou seja, o mercado financeiro ele está em guerra com a economia real. Isso foi um grande desafio do ano 2025. Mas o interessante é que nós temos pontos positivos em que a economia em geral, o capitalismo no cenário brasileiro, ele avançou muito e permite com que o empresário tenha um ambiente mais propício para fazer seus negócios, como, por exemplo, a tecnologia, né? Apesar da mão de obra estar cada vez mais escassa, em 2025 a gente teve uma implementação da IA nas empresas de uma forma mais efetiva, substituindo cargos, substituindo funções que às vezes demoravam tempo para fazer, né? Tem empresas hoje que cobram para que você possa fazer uma contratação em determinado setor, você tem que provar que a IA não substitui aquela pessoa que seria contratada. Então, a gente tem esse cenário que é positivo de certa forma, né? A gente está conseguindo fazer mais com menos. E o mercado nacional ele está cada vez mais preparado para cortar distâncias. Como assim? Antes, por conta da falta de tecnologia, por conta das dificuldades que a gente tinha que ter muitos intermediários. Então você tem uma cadeia muito longa, você tem a indústria de base, a indústria de transformação, e daí vai para um distribuidor, aí depois vai para o atacado, aí depois vai para o varejo. Isso tudo encarece muito. E aí quando você começa a cortar essas mediações, você vai deflacionando, você vai enxugando o preço do produto. Então a gente está nessa era de deflacionar, de encurtar cadeias, né? Por exemplo, a gente vê um exemplo claro até no negócio em que eu estou, que é a execução das marcas próprias, né? Quando um varejo hoje tem a possibilidade de criar a sua própria marca, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não dependo mais da indústria, eu tenho tamanho suficiente, eu tenho tecnologia, eu tenho logística suficiente para eu mesmo fazer a minha marca. Isso vai permitir com que o consumidor tenha um produto de qualidade, num preço melhor, entendeu? Porque ele enxugou aí algumas despesas então, desse caminho. Isso eu vejo que em 2025 foi assim, um grande benefício para o empresário. A gente falou de desafios, né? Mas no meio desses desafios surgem essas boas possibilidades, né? Sempre há oportunidade quando se fala em desafio e até em crise, né? Aníbal, o que o Daniel falou combina muito o que o Bressan comentou, é que nesse momento de muito desafio, você vai apertando soluções, tecnologias novas, aparecem até coisas que a gente não imaginava. Então, você ou corta intermediários ou será cortado. Então, um distribuidor, o que ele está fazendo hoje, trazendo para o nosso lado da importação? Ele vê, essa marca, ela me agrega alguma coisa ou eu posso ir direto e importar e cortar esse intermediário? Porque a própria marca já está vendendo para o cliente dele
E às vezes até a indústria lá do exterior também já está vendendo para o consumidor final. Então, essa questão de encurtar as cadeias é algo que vai ser natural. Então, um novo tabuleiro está se formando, então empresas vão ser cortadas e empresas vão ter que cortar alguém. Então, isso é muito interessante, que novas empresas nascem, novas tecnologias nascem e o consumidor final ele é beneficiado, porque no final das contas a maior competitividade reduz o preço para o consumidor final. É uma estratégia que até pode se colocar para 2026. Que eu acho que é uma tendência exatamente essa, uma mesclagem entre o canal físico e o canal digital. Para os distribuidores atacadistas, isso, a tendência é exatamente essa, você fazer com que o canal digital seja um dos canais de vendas preponderantes, não sem abandonar o canal físico. Você está falando da chamado multicanalidade, né? O omnichannel. Ele não vende o omnichannel, ele não vende somente no balcão, ele vende na internet, ele vende, ele vai usando todos os canais. E como essa geração Telefone, é muito mais balcão. exigente, né? É exigente em termos de velocidade e de retorno, né? Você tem que você tem que ajudar a especificar o produto e ajudar a fazer uma entrega cada vez mais séria. Bressan, muito obrigado a você, ao Bruno, ao Daniel, por essa participação aqui relevante, né? As informações que vocês deram a respeito de 2025, até citar alguma coisa de 2026, o que nós vamos fazer num próximo episódio. Falaremos de 2026, das expectativas para esse novo ano que vai se agora. Então, ao final de cada programa, nós lemos um texto aqui da Palavra de Deus, o que vamos fazê-lo agora, que está aqui no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos encerrando o ano, sabendo que o Senhor tem nos ajudado com os desafios que citamos aqui, com as oportunidades também, tanto na nossa vida material, especialmente na vida espiritual. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais, e um bom ano novo a cada um de vocês.